Bom, muito boa tarde a todos. Muito obrigado pela vossa presença. Hoje o nosso tema de conversas à terça agora da Rede Move é sobre Digital Twin e o que é que a mobilidade tem que ver precisamente com isso. E para falar sobre este mesmo tema, temos o engenheiro Paulo Manes, que tem uma vasta experiência na indústria de mobilidade, trabalhou em Inglaterra, na Alemanha, foi responsável pelo desenvolvimento de produtos focados em mobilidade com várias startups, quer no setor privado, quer nas áreas, em cidades, quer ao nível do governo local, e foi vice-presidente da empresa de software que vocês conhecem provavelmente, a PTV. Fundamentalmente tem o seu foco de investigação tem a ver com o ecossistema de mobilidade e, fundamentalmente, a segurança e a sustentabilidade associada a esta mobilidade. E, portanto, e de que forma é que isto pode, naturalmente, melhorar a vida de todos nós, quer em termos de qualidade de vida, quer sob o ponto de vista económico. Tem vários projetos em desenvolvimento um pouco por todo o mundo, desde a África, a Europa e o Brasil. Foi responsável por vários trabalhos ligados à questão da mobilidade e em vários estudos do Banco Africano, do Banco Mundial, entre outros, e da OCDE, e, portanto, tem uma vasta experiência neste campo. Foi, quando regressou a Portugal há 3 anos, foi diretor do CEIA na área do desenvolvimento automóvel, mobilidade e cidades, e é hoje responsável da consultora Logit aqui na Europa, sendo também investigador do CITUA, Centro de Investigação em Território, Urbanismo e Arquitetura, do IST. Portanto, Paulo, muito obrigado por estar aqui connosco, ou estares aqui connosco, e espero que é um tema sempre interessante. Muito obrigado. Muito obrigado e boa tarde a todos, bem-vindos. Eu tinha preparado um slide em especial a explicar todo o meu background, mas o professor Nuno já disse tudo. Mas pronto, eu venho aqui falar sobre Digital Twins. Eu peço desculpa se o microfone não funciona às vezes, mas eu não consigo estar parado e por isso não se preocupem muito. Por isso, portanto, como o professor Nuno disse, 15 anos em Inglaterra, 10 anos na PTV. Na PTV também um pouco, não só na parte do software, mas quando a Porsche comprou a PTV, toda a parte do que era a mobilidade do futuro e como é que poderia ser o futuro da mobilidade e como é que uma empresa como neste caso, a Porsche, que detém o grupo Volkswagen, poderia fazer essa transição de deixar de passar a vender carros ou coisas individuais para vender quilómetros ou serviços. Portanto, muito nessa parte. E depois, quando voltei para Portugal, muito no foco de criar a mobilidade de zero emissões e, portanto, naquela ideia de que nós podemos tornar Portugal 0%, portanto, com zero emissões num futuro próximo. E pronto, e neste momento tenho estado a desenvolver com o Situa muitas destas coisas. Então, uma das primeiras coisas que nós começámos a desenvolver foi exatamente esta ideia do Digital Twin. E o que é um Digital Twin? O que é que para vocês é o Digital Twin? Ninguém sabe. É um modelo que copia a realidade e que nos permite criar simulações e ilustrações experimentar antes de passar para o terreno. Eu pedi ao chat GPT hoje para fazer um Digital Twin de mim e foi esta a resposta que ele me deu. Tá? Por isso, esta será um Digital Twin de mim? Não sei. Mas é uma representação digital, como vocês falaram, de uma realidade. Mais ou menos precisa, mas é uma representação digital, não é? Eu tenho os óculos, a propósito, pronto, não esqueceu. E, portanto, é isso que é preciso tentar entender. Mas o que eu vos quero falar não é só uma cópia do mundo digital, não é representar exatamente o que está aqui dentro ou o que está lá fora da mesma forma.
a gente vai desenvolver isto um bocadinho mais. E eu tenho que vos dizer que a minha paixão, interesse por estas coisas começou há muito, muito tempo. Aliás, tenho que ser honesto, pirateado. Eu comecei com este jogo, que muitos de vocês conhecem, não é? Que era o SimCity, e na altura era para o ZX Spectrum, e tinha que se fazer as cassetes para fazer o jogo funcionar. E quando vocês leem aqui com um bocadinho de atenção, diz ali, todas as decisões influenciam a vida da nossa cidade. Vamos enfrentar crises, desastres naturais, tornados, tremores de terra, etc, etc. Mas, quem sabe, talvez um dia, talvez conseguimos criar a cidade dos seus sonhos. É o que está lá aqui em inglês. E eu achei isto bastante interessante, porque, na realidade, é isto que nós estamos a tentar fazer. Não é? E, nas minhas várias conversas que tive nos anos passados, em especial quando estava na Alemanha, eu lidei com uma empresa, com um jogo que é a versão mais avançada do SimCity, que é este jogo que se chama City Skylines. Esta é a última versão e vocês veem o nível de detalhe, os gráficos que tem, é impressionante. E é tão impressionante que na altura se tentou fazer uma versão disto em simulação para tempo real. O interessante sobre este jogo é que foi desenvolvido por duas senhoras na Finlândia e foi desenvolvido como parte de um doutoramento. E era para fazer uma nova geração de modelos ou de digital twins, e elas chegaram a um ponto e decidiram que fazia mais sentido criar um jogo do que criar um digital twin. E foram na direção de um jogo e têm tido muito sucesso, e ninguém as pode criticar por terem tomado essa decisão, porque provavelmente fizeram muito mais dinheiro do que se tinham tirado na parte profissional. Portanto, elas conseguiram desenvolver estas coisas. Mas porquê é que elas foram para uma vertente mais didática, mais de diversão, do que para uma vertente mais profissional e mais académica? Porque nós hoje em dia acreditamos que a inteligência artificial resolve todos os problemas. Mas eu posso-vos dizer que a inteligência artificial, em termos de mobilidade, é muito, mas muito, muito, muito e muito, muito, muito difícil. E não é só eu a dizer isto, eu posso dizer o que quiser, é a minha opinião. Pode focar no microfone, só para o colega poder conseguir gravar bem. Está bem. Aqui está melhor? Está bem? Está bom, está bem. Está bem. Não tem problema, não tem problema. Não, assim está bom. Pronto. E eu estava a dizer, é muito, muito difícil recriar isto. E vocês, é uma opinião, vocês podem dizer, está bem, mas é uma opinião, eu tenho uma opinião diferente. Mas para vos dar um exemplo, muitos de vocês não sabem, mas em Toronto, no Canadá, a Google decidiu que ia tentar resolver todos os problemas de uma parte da cidade. E ao fim dos meses, o que é que aconteceu? Eles desistiram. Não conseguiam fazer. E, claro, chateou muito Toronto. Toronto ficou muito chateada porque era um projeto onde investiram milhões e ao fim de um ano e pouco completamente desistiram do projeto. Isto é a notícia da BBC, mas completamente desistiram. Ok, e agora o que eu quero é, era suposto ser uma visão de como todos nós vamos viver no futuro, como vai ser a cidade, baseado na internet, na inteligência artificial, oferecer a todos uma possibilidade, uma qualidade de vida, uma coisa fantástica, baseado na tecnologia. Mas não chegou a acontecer. E eu agora quero discutir com vocês um pouco porque é que isto acontece ou porque é que isto não acontece. Ok? Por isso, o que é que se passa com as cidades hoje em dia? Cada vez mais há mais urbanização e densificação das cidades. Cada vez queremos mais pessoas. Cada vez mais pessoas estão-se a mudar do interior e das partes rurais para as cidades. Não é? É um problema global, não é só um problema aqui. Nos países asiáticos o problema ainda é de maior dimensão, nos países africanos é de grande dimensão e nos países, em especial sul-americanos, estabilizou mais, mas continua este crescimento. Onde é que vamos pôr todas estas pessoas? Como é que se vai fazer a construção de todas estas coisas? Não é fácil dizer isto. E há muitas
teorias, possibilidades que até dizem: esquece o que está feito, concentra-te nas novas partes que vais desenvolver. Por exemplo, em Nova Delhi, é uma das teorias, é deixar o interior, o que está mal, deixar estar, mas a partir de agora o que se constrói-se de uma forma melhor ou de uma forma mais planeada. Não quer dizer que resolva os problemas, mas pelo menos novos problemas, evita-se que cresçam tanto. Não quer dizer que não apareçam, mas vão crescer tanto. Como é que nós mantemos a acessibilidade de uma cidade? Tudo isto são perguntas que são muito difíceis de responder e não são fáceis. E como é que nós continuamos a encorajar estes modos ativos de mobilidade? Os modos suaves. Peões, bicicletas, tudo isto. Não é fácil. E claro, como continuamos a manter uma mudança para a utilização do transporte público e manter essa mudança de uma forma sustentável e dar acessibilidade para as pessoas lá conseguirem chegar. E mais, como é que nós conseguimos fazer esta mudança acelerada que nós estamos a ter neste momento para toda a parte de eletrificação? Não é só carros, são autocarros, são bicicletas, é tudo, trotinetes, tudo é elétrico e tudo precisa de energia e tudo precisa de tudo isto. E com isto tudo temos também a necessidade de reduzir as nossas emissões de CO2 e cada vez mais pensar que tem que ser um zero amanhã. Mas claro, também temos novos desafios. Por exemplo, toda a parte da resiliência. Como é que mitigamos com os riscos que temos hoje em dia? Inundações, sol, tudo mais, cada vez mais. E claro, tudo isto tem que ser feito e tem que ser transformado enquanto a cidade está em funcionamento. A gente não pode parar e deixar de fazer as coisas. Não é? Por isso, temos todas estas coisas. E claro, como é que fazemos isto para, no fim, para ter um melhoramento na sustentabilidade de todos nós? Não é? E claro, quando pomos isto tudo junto, aí é que o problema se torna muito difícil. E se nós tentamos balancear isto tudo, torna-se muito difícil. Mas, espera aí, a cidade é um organismo complexo? É. Mas, por exemplo, nós temos ferramentas hoje em dia que nos permitem fazer algumas destas coisas, não é? Não é? Vocês conhecem os modelos, portanto, nós utilizamos modelos, por exemplo, para fazermos estas coisas. Por exemplo, este é um modelo, se estiver a funcionar, que eu queria vos mostrar, que é quando eu estava na PTV, da Alemanha toda, e se vê de 15 em 15 minutos o aumento de tráfego em toda a Alemanha. E, portanto, pode-se prever e pode-se ajustar da melhor forma, ou como é que diz? Reroute, portanto, enviar tráfego, reencaminhar. É isso. Noutras direções. E vocês veem onde é que os problemas acontecem, como é que... E isto é uma coisa que já é uma realidade. E claro, a partir disto, de toda esta informação que nós começamos a ter, conseguimos fazer mais coisas, não é? Conseguimos saltar mais um passo. E um passo, por exemplo, pode ser, uma das coisas que nós fazemos muito, é medir toda a parte de emissões. Por exemplo, este é Londres e todas as emissões, não é, que acontecem dentro da cidade já se podem calcular. Temos toda esta informação para calcular. Mas é feito em separado. Quando estamos a falar de individual, de agentes individuais, não é? Vamos, por exemplo, muitos de vocês conhecem a parte da microsimulação. Esta, por exemplo, é a simulação de uma estação em que cada um destes agentes tem um pensamento próprio, estamos a simular todos os meios de transporte e a sua interação. Portanto, já estamos numa parte em que cada vez estamos a ter mais detalhe, não é? Naquilo que nós estamos a modelar e a fazer. Não é? Aqui podem ver pessoas a entrar, a sair, carros a deixar peões passarem, ou peões a passarem no vermelho. Portanto, toda esta parte pode-se controlar, que alguns sejam mais rebeldes do que outros, todas essas coisas que se podem simular. Estão a ver os peões a darem passagem a uma bicicleta, quando toda essa parte, portanto, que se pode ver e que se pode modelar. Comentários, alguma coisa, vocês interrompam, hein? Por favor, não se inibam.
no fim é uma conversa. E claro, isto agora já nos permite fazer outra coisa. Já nos permite ir mais uma vez um bocadinho mais de detalhe do que aquilo que nós tínhamos anteriormente. E, por exemplo, aqui podemos ver, por exemplo, qual é o impacto que o ruído tem. Porque já podemos ter o detalhe das velocidades de cada veículo, de cada coisa, e qual é, por exemplo, uma coisa que é importante, que nós não esquecemos, quais são as superfícies que nós temos e como é que elas dissipam o ruído. Não é? Quando temos superfícies que são em cimento ou em betão, propagam o ruído muito mais do que se for uma verde ou com árvores, em especial, reduz muito. Portanto, todas as barreiras atenuantes, e conseguiu-se chegar a um mapa interativo de mobilidade e ruído. Mas, como vos disse, este é muito estas partes que nós estamos a tentar fazer. Mas, claro, eu quero-vos mostrar também quanto a mobilidade é complexa e porque é que estes problemas, na realidade, estamos a fazer o 1, 2, 3, e quando, na realidade, as cidades são muito, mas mesmo muito mais complexas. Eu vou-vos dar um exemplo. A nossa linda capital, que é Lisboa, e o problema que nós temos com a acessibilidade pedonal. Porque é que as pessoas não gostam de andar em Lisboa? Uma das razões que as pessoas não gostam de andar em Lisboa, além das colinas, é também a calçada portuguesa. A calçada portuguesa tem muitos defeitos, e é ao feitio, como algumas pessoas poderão dizer, e não é atrativa para toda a gente, porque escorregam, porque caem, porque isto, porque aquilo. E então foi decidido que tinha que se fazer uma análise de onde é que, dentro da cidade, as pessoas caíam. E claro, como vocês veem, as ruas são lindíssimas, agora cada vez mais com mais turistas, não é? E a análise mostrou que grande parte, 90 e qualquer coisa % onde as pessoas caíam eram normalmente em frente a bares e restaurantes. Já todos começam tudo a rir, não é? Normal. Mas também refletia-se que quase todo o dano, em termos de calçada, era também em frente a bares e restaurantes. O que é que todos os bares e restaurantes precisam todos os dias? Logística, cargas e descargas. Exatamente. E onde é que estes veículos param? Este é um exemplo que nunca foi desenhado para essa função. Não é? Então, a solução para a acessibilidade pedonal da cidade de Lisboa, não estou a dizer que é, mas pode passar também por uma estratégia de logística urbana, para que os veículos não danifiquem o passeio. Mas claro, nós ainda vamos agora, não é? Agora vamos de elétrico, não é? Vamos de caminhões elétricos, que na realidade são mais pesados e vão causar ainda mais dano. Ok? Há outras soluções que podem lá chegar, que não é necessariamente com isto, mas pronto, deixemos isto para mais tarde. E vocês veem que desde a acessibilidade pedonal até a logística urbana, que vocês, antes de eu vos dizer esta conexão, ninguém a faria, mas na realidade, vocês veem o sentido, faz algum sentido. Não é? E, portanto, é impossível, num modelo, criar esta conexão, hoje em dia. Mesmo que sejas a Google ou que sejas quem for, é muito difícil fazer estas conexões. Mas, claro, nós vemos estas conexões e conseguimos entender as conexões através de alguma observação, de algum estudo. Um outro exemplo que eu vos quero dar, que eu também participei e eu achei muito interessante na altura, achei que era um bocado diferente, mas eu acho que é muito interessante, foi na cidade de Paris. Eu participei numa reunião com a Presidente da Câmara, Ana Hidalgo, em que ela convidou uma série de empresas do setor privado, incluindo construtores de automóveis, que na altura eu fazia parte deles, como vocês veem ali o nome de um coreano, a Hyundai. E foi muito estranho que ela chamou todas as marcas automóveis para uma reunião sobre o futuro da cidade de Paris, e toda a gente assim, mas o que é isto, não é? E o que ela pediu, ela foi muito clara, ela disse, eu vou acelerar o mais que eu posso a proibição
de veículos a combustão interna dentro da cidade de Paris. Mas eu não vou fazer isto só para vos chatear ou para vos dizer alguma coisa. Eu preciso da vossa ajuda para essa transição. E então o que ela explicou foi: com o investimento dos Jogos Olímpicos, Paris não vai desenvolver nenhuma nova infraestrutura de grande capacidade. Portanto, não vai criar um novo metro, não vai criar novos sistemas de transporte, porque eles já existem. Por isso, não viam necessidade. Mas queriam que os Jogos, e portanto Paris, se tornasse uma das cidades mais limpas e com menos emissões de CO2. E o que ela nos explicou é: eu quero fazer isto de uma forma tão rápida que as pessoas não vão ter possibilidade de se adaptarem a uma nova realidade sem o carro. Mas, enquanto eles não se adaptam à realidade, porque eu acho que eles vão se adaptar, eles vão todos comprar carros elétricos quando puderem, não é? Para se poderem passar, eu quero encontrar uma forma de resolver isto. E então eu vou pôr um investimento que era normalmente destinado a grande infraestrutura, vou pô-la ao serviço da mobilidade mais suave. Vou criar parques, zonas de bicicletas, novos sistemas de mobilidade partilhadas. Portanto, este, por exemplo, é um dos veículos que eles puseram, que é um veículo autónomo partilhado, em que se pede o veículo, ele vai ter com a pessoa e leva até ao destino, e portanto pode ser partilhado com 4 ou 5 pessoas. E claro, desenvolveu toda esta ideia, que muitos de vocês já com certeza ouviram falar, da cidade dos 15 minutos. Porque eles querem fazer isto de forma tão rápida, não é? Que as pessoas não têm tempo de se adaptar, e quando vêm, eu acho que na realidade experimento estes sistemas, e na realidade isto não é tão mau assim como era andar de carro e estar parado no trânsito o tempo todo. Por isso, eu se calhar vou adotar estas novas formas de mover dentro da cidade. E ela, também, uma das coisas que diz é: o carro continua a ter um papel, mas tem que ser um papel diferente. E claramente disse: não é o carro que nós temos hoje em dia e precisa de ser outro tipo de carro. E portanto, depois criou-se outro tipo de carro. Este foi o Citroën Ami, mas há de todas as marcas, não é? Estes carros pequenos, que em França podem ser conduzidos a partir dos 14 anos de idade, que faz-me um bocado de espécie, porque a minha filha tem 14 anos e não a vejo a conduzir o carro nenhum. Ok? E ainda por cima tem passaporte francês, que a minha mulher é francesa, por isso mais confusão me faz. Mas estes carros têm uma característica: estão limitados a 45 km/h. E vocês dizem: mas 45 km/h não é nada. Pois, mas dentro da cidade de Paris, o limite de velocidade passou a ser 30 km/h. Exatamente para poder acomodar este tipo de mobilidade. Portanto, se queres um carro... Nas últimas 2 vezes, só para descansares um bocadinho, das 2 últimas vezes que vim do Restelo ao centro de Lisboa, as médias foram 12 e 18. Sim. Portanto, eu saí do Restelo e dava 4,5 km, 20 minutos. 8 km, 30 minutos. Quer dizer, as médias, se fazem são menores do que isso. Mas o sangue latino dos portugueses diz que tens que ter um bocadinho ali na autoestrada que foste a 100. Mesmo que foi só por um segundo, mas foste. Mas há uma... Talvez. Mas pronto. E com tudo isto, o que ela pediu era ajuda às construtoras, a toda a gente, para que isto se torne possível. E na realidade, as análises que nós vemos hoje em dia é que Paris foi a cidade no mundo que mais caiu em termos de emissões de carbono. Cerca de 30% no último ano. Portanto, é possível. E é possível não só para tudo isto, mas também começaram a pensar na mobilidade aérea. Estão a ter os primeiros testes na Europa em termos de mobilidade aérea. Portanto, ter helicópteros que levem as pessoas de um lado ao outro, que são elétricos, portanto, eVTOL. Portanto, tudo isto pode ser possível. Ok? Deixa-me perguntar, o repto que eles lançavam às marcas de automóveis era no sentido de apresentarem soluções tipo a Citroën Ami, era isso? Não só Citroën Ami, mas também em termos de mobilidade partilhada. Uma coisa que é preciso entender: todos os construtores de automóveis sabem que o tempo deles, como foi até agora, está a acabar. Ok? Não há questão. Todos eles, abertamente, não é segredo nenhum, dizem claramente: nós queremos deixar de vender carros para começar a vender quilómetros. E esses quilómetros podem ser com um veículo deles, ou com um serviço partilhado, ou através de um serviço que eles tenham dado. Por exemplo, fazer interação com o transporte público.
Por exemplo, já há muitos sistemas de navegação que não só dizem qual é a melhor forma, mas dão a opção de fazer a viagem, por exemplo, de comboio ou multimodal e, com isso, incluir o bilhete do comboio, por exemplo. E depois, do outro lado, usar um veículo de partilha para chegar à direção. Portanto, todos eles estão já nesta situação e nessa altura ainda mais, porque nesta altura que foi 2017, 2018, ainda mais, porque havia muito esta ideia de que os veículos autónomos iriam entrar rapidamente em serviço. Depois viu-se que não aconteceu, mas por outras razões que não têm tanto a ver com isto. Mas pronto, todos eles estão conscientes que os serviços têm que mudar. Portanto, houve uma boa aceitação da parte dos construtores nesta reunião. Sim. Ok? Por isso, mas mais uma vez, como eu vos disse, é preciso, para isto acontecer, todas estas coisas, é preciso ter vontade política e ter um pouco de coragem, no sentido de político, porque é preciso fazê-la, mas também ter em conta que os ciclos eleitorais são muito curtos. Por isso, um presidente de uma Câmara é eleito durante 4 ou 5 anos, não mais do que isso. E, portanto, é muito difícil ter uma visão de longo termo também. E nesta situação, a Ana Hidalgo, para ser crédito onde o crédito é merecido, conseguiu ver muito mais além do termo dela e do que a cidade de Paris conseguia ver, apesar de, claro, viu a mediatização dos jogos e que isso podia trazer. Claro que sim. Ok? Ok. Então, como é que nós conseguimos usar os Digital Twins, que nós tanto falámos, para fazer estes desafios? Pronto, tenho aqui não só na parte de política, mas também na parte de modelação, dois Digital Twins que eu vos queria mostrar. Um é da empresa, por acaso, onde eu trabalho, mas na altura não trabalhava lá, e tem a ver com futebol. Este, para aqueles que vocês que não conhecem, se isto funcionar, não está a funcionar, agora sim, é o estádio do Maracanã, no Brasil, no Rio de Janeiro, e como foi convertido um estádio dos anos 60 para acolher a final do Campeonato do Mundo de 2014, se não me engano. E, portanto, qual a necessidade de evacuação em caso de emergência de um estádio de futebol? Portanto, se vai-se uma alerta de bomba ou de qualquer coisa, como é que se conseguia evacuar? E a FIFA cria a evacuação em menos de 8 minutos e os anteriores testes com o estádio como era normal levava cerca de 38 minutos. E como é que nós chegámos aos 8 minutos? Basicamente com a construção, não sei se vocês veem hoje em dia, têm uma noção do estádio, mas à volta do estádio há umas grandes rampas metálicas que foram construídas para facilitar essa evacuação. E, portanto, aqui estamos a misturar coisas, não é? Em termos de Digital Twin, em termos de evacuação, numa situação que, com alguma dificuldade, vai acontecer, e, portanto, mas é uma mistura entre um estádio de futebol e a modelação de pedestres, de peões. Este é um pouco, se eu puder parar, quero explicar este um bocadinho. Este é um pouco mais, não é complexo, mas é mais, é um pouco diferente. O que eu vos vou mostrar é a simulação no Japão de um tsunami. Vocês lembram-se que houve um grande tsunami no Japão, que matou muita gente, e o Japão, como país, o imperador decidiu que era necessário fazer algo para isso e criar um sistema de emergência, de evacuação de emergência. E então decidiram criar uma série de pontos de refúgio, onde, se houvesse um tsunami, poderíamos reduzir o número de vítimas mortais. E, portanto, isto aqui é uma mistura de uma simulação de peões a mexerem-se, a partir de que o alarme é soado, a todos eles a fugirem, portanto, numa situação de emergência, para um destes pontos de salvamento. E, portanto, se eu puser aqui, só no princípio, que ele não está no princípio, se eu conseguir.
carreguei tantas vezes. Aqui temos as diferentes áreas e aqueles quadradinhos que vocês veem são os pontos de saída de emergência. E vocês veem as pessoas, a partir do momento que foi dado o alarme, toda a gente vai para um daqueles pontos. Ok? Vocês veem que o nível da água começa a subir, a barreira portanto, de proteção aqui passa e a água começa a entrar pela cidade de fora e, como vocês veem, não conseguem salvar toda a gente e, portanto, algumas das pessoas são arrastadas pelas águas. Mas, por exemplo, aqui vocês veem que eles conseguem fugir porque a água não é profunda o suficiente e aqueles dois conseguem escapar por causa da altura. Estava em Campo de Ourique. Hã? Estava em Campo de Ourique. Estava em Campo de Ourique. E, portanto, aqui a ideia é ver exatamente onde é que são as zonas problemáticas, como é que se pode resolver algumas destas... Agora posso. Claro. Essa simulação foi feita em relação ao Japão. Penso que terá sido Tóquio, não sei se é Tóquio, se não. Não, é uma... Mas a questão que nós temos, a mentalidade, eu não conheço, eu nunca estive no Japão, mas já estive no Japão, a mentalidade japonesa é completamente diferente Exato. da europeia. O que significa, se o japonês diz tu vais para a esquerda, ninguém passa por cabeça e vira para a direita, Não. vem para a esquerda. Isto E nós na Europa, provavelmente, se permite a expressão, dava barraca. Porque realmente as pessoas dizem para ir para a esquerda e há muita gente que diz assim, não, eu é que sei, e vou para a direita. Mas é importante entender que cada elemento destes, como eu disse antes, é um agente. E esses agentes são modelados exatamente com essa característica. Porque, por exemplo, uma coisa, mesmo quando estamos a falar de conduzir um automóvel, a forma de conduzir um automóvel é completamente diferente em Lisboa do que é em Delhi, não é? Portanto, tem formas completamente... Mas também é diferente, por exemplo, com alguém que conduz um carro em Évora ou em Beja, a forma de conduzir é completamente diferente. E, portanto, essa parte também está inerentemente modelada dentro destes modelos. Consegue-se chegar a esse nível de detalhe. O detalhe, em termos deste tipo de coisas, em muito detalhe, consegue-se lá chegar. O problema, muitas vezes, é quando nós estamos a falar de multi-agentes com múltiplas coisas, aí é que o problema ocorre em que nós não conseguimos resolver. Exatamente porque, por exemplo, aqui conseguíamos, mas quando nós começamos a ver a complexidade começa a aumentar, porque nós estamos a falar de uma pessoa que tem um comportamento X e a outra tem um comportamento Y, e, portanto, como é que nós sabemos que lá não estava, por exemplo, um português que se põe, mas o que é que se passa, não é? E, por exemplo, por coincidência, o nosso tsunami, em 1755, teve tanta gente a morrer, porquê? Porque a nossa coisa foi, vamos para o Terreiro do Paço, que é a zona de encontro, não é? Que é a zona mais baixa da cidade, e de repente a água começou a desaparecer, toda a gente diz o que é que se passa, tudo foi para o rio, não é? E de repente vem o tsunami, mata ainda mais pessoas. Fugiram para Cacilhas. Diga? E eu fugi para Cacilhas. Sim. Portanto, tudo isto. E a complexidade começa a aumentar, e nós tentamos resolver os problemas a pô-los em silos, cada um no seu silo. Portanto, o ambiente aqui, as bicicletas aqui, os carros aqui, e portanto nós temos essa mentalidade cada vez mais. Portanto, é muito difícil tomar uma decisão, porque, claro, como temos tantos silos, ficamos ali que não... Bom, o que é que vamos para um lado, para o outro, e depois, no fim, desculpem, mas a qualidade da decisão é questionável, para se dizer no mínimo, ou é má. Por isso, tem-se todo esse problemas, não é? E claro, o que nós queremos fazer, ou o que nós queremos tentar criar, é um digital twin, não é? Uma coisa que seja a cidade inteira só numa plataforma, que seja portanto, não seja em silos, que seja intercultural, que se possa, que tenha períodos de decisão de longa dimensão e que se permita fazer as decisões e que permita que tudo seja balanceado, mas de uma forma relativamente rápida. Não é estar 2 dias à espera de uma decisão. Ok? Essa parte é muito importante. Isso quer dizer que um Digital Twin não é só a visualização de dados, ok? Não é só naquilo que nós acreditamos que é um Digital Twin, é mais do que isso. É também ter a parte da analítica
e de ter, dentro de tudo isto, um elemento de previsão. Ok? Mas, claro, tudo isto está dependente muito de dados. Ok? A qualidade do que entra lá dentro é aquilo que sai. Mas o que nós, no fim, queremos fazer é criar uma mesa de planeamento em que as pessoas possam olhar e ver e entender o que é que se passa dentro da cidade e fazer, em tempo real, alterações para ver o que é que se pode fazer. Portanto, se eu faço uma mudança aqui, vê-se logo qual é o impacto no outro lado. Neste momento, o que nós queremos começar a fazer em Lisboa, porque nós, do Situa, vamos criar este Digital Twin para a cidade de Lisboa, vamos começar a tentar entender a demanda, o tráfego, e estes são os tempos estimados, hoje em dia, para fazer esses cálculos. 5 segundos para a demanda, 1.2 minutos, portanto, em menos de 2 minutos temos tudo. E pode ser feito em paralelo, por isso não é preciso ter tudo no mesmo funil, pode ser tudo feito em paralelo, usando, se vocês conhecem computadores, talvez melhor do que eu, os GPUs, que são os Graphical Processor Interface, portanto, a parte dos gráficos dos computadores, que se pode acelerar muito mais o processamento dos dados. Ok? E por isso, estamos a começar com este projeto a partir do próximo ano, e, portanto, vamos fazer isso. Ok? E a ideia é de conseguir entender a interdependabilidade de cada um deles, entre eles. Vamos começar com isto, mas, claro, não é só isto que nós queremos fazer muito mais, e, portanto, alguns dos módulos que nós estamos a ver, e, portanto, a ideia, talvez mais para o final do ano, começar a ter já uma série de módulos, em termos de mobilidade, claro, da parte multimodal, mobilidade ativa, a qualidade do ar, portanto, ruído, frota elétrica e as necessidades da necessidade elétrica. A outra coisa que temos também muito é o potencial solar, portanto, o potencial energético solar. Quanta energia, se nós puséssemos painéis solares, é que nós conseguiríamos extrair da cidade de Lisboa, por exemplo. É uma das coisas que nós queremos. E, claro, toda a parte de gases e de emissões e de uma infraestrutura resiliente, não é? E, claro, queremos também desenvolver indicadores espaciais e em termos de qualidade de vida das pessoas. Portanto, é isso que nós queremos, temos uma ambição grande, portanto, queremos fazer isto de uma forma rápida, não é? Queremos que isto possa ser feito rápido, portanto, numa questão de 1 ou 2 minutos no máximo, em que um presidente da Câmara, portanto, de Lisboa, ou de Oeiras, ou de Sintra, ou de quem seja, quer dizer, ok, se eu fizer isto, qual é o impacto? E vemos logo ali uma fase inicial, claro que depois precisa de um estudo mais aprofundado, mas de uma fase inicial, quais são os impactos em termos daquilo que nós queremos fazer. Muitas das coisas que nós queremos fazê-los de uma forma colaborativa, integrada, portanto, com toda a gente, modular, porque nós queremos desenvolver mais módulos, não é só estes, e, portanto, lanço aqui também um repto a vocês, em especial académicos, que queremos desenvolver novos módulos, novas funcionalidades dentro do Digital Twin. Não é só aquilo que nós temos, é aquilo que nós queremos ter também no futuro e torná-lo acessível a toda a gente e, claro, como sempre, é uma base de investigação. Por isso, a ideia é de fazer tudo isto com fundamento científico e não só por coisas. E, claro, permitir também o desenvolvimento de investigação nesta parte. Ok? Pronto, o que nós queremos ter um dia é uma mesa numa televisão, portanto, interativa, ou com realidade aumentada, portanto, que possa sair, portanto, usando óculos especiais consegue-se ver o que é que se está a fazer e o que é que se passa, tudo isto, e, portanto, ter uma base não só de informação, mas também de permitir a decisão. Ok? Alguns casos de que nós temos, portanto, o projeto está a ser feito em parceria com a TNO. Em Amsterdão já estão a utilizar este tipo de tecnologia, em especial para fazer análise de obras e, em especial, o impacto que tem nas bicicletas, portanto, na parte de mobilidade suave, portanto, entender qual é o impacto também em termos de ambiente e, portanto, tudo isso
começa a ser importante. Em San Diego estão a fazer que nós chamamos relativamente grande, portanto, a tentar entender o que é que esta parte pode significar em termos da parte de faseamento, portanto, introduzir um plano de longo termo, como é que se pode introduzir, como é que se pode ir fazendo aos bocados, mas de uma forma integrada e não aleatória. Portanto, tudo isto está, e estamos a falar de uma cidade que é muito esparsamente, muito mal populacional, portanto, as áreas são de dimensões enormes e o carro é, como vocês sabem, o rei em termos de mobilidade. Pronto, depois temos também, o outro exemplo que eles nos deram foi em Singapura, onde estão a fazer toda a parte de eletrificação de autocarros e também a oportunidade de fazer opportunity charging, portanto, quando o autocarro para, mesmo que seja 30 segundos, ter 30 segundos de energia e à medida que vai parando nas paragens consegue-se aumentar a autonomia dos veículos, portanto, tem sido muito nessa parte e, portanto, eles têm querendo automatizar mais e mais rotas em termos de automatizar no sentido de automatizar os carregamentos em termos dos veículos elétricos. O outro problema que nós temos tido também muito com a parte dos veículos elétricos nesta parte é, portanto, a localização dos depots de carregamento, porque muitas vezes os veículos têm que fazer grandes distâncias uma vez chegando ao término da rota e depois para carregarem têm que fazer mais 10 ou 20 ou 30 km que muitas vezes não têm energia para o fazer. Pronto. Em Nova Delhi fizeram muito na parte de logística, portanto, dentro da cidade e o impacto que essa parte tem em termos de qualidade do ar, que já é má, portanto, de vez se torna menos má. Pronto. Depois, o outro que eles fizeram também, que é muito interessante para nós, é em Curaçao, portanto, uma ilha que é nas Caraíbas, mas pertence à Holanda, e que basicamente era tentar entender toda esta parte da transição energética, como é que eles podem passar de energia, portanto, a carvão, ao petróleo, para outras formas mais sustentáveis. Portanto, qual é o potencial solar, como é que se pode fazer tudo isso, como é que se faz o tratamento das águas, energia e mobilidade. Portanto, foi esta parte. E eu não vos quero chatear muito, mas o outro que tem sido feito, que é interessante para nós também, é a parte de fazer o Digital Twin em tempo real. Portanto, não com dados que foram no passado, mas estar constantemente a receber novos dados e a fazer uma atualização dos dados, em especial para a parte da qualidade do ar. Ok? Pronto. Em termos disto, e o que nós queremos fazer é criar um sistema em que temos, portanto, toda a parte de intervenção que se pode fazer, ter uma parte de cálculo com um modelo de demanda, um modelo de escolha de modo e, portanto, e toda a parte de distribuição, eu já não sei como é que se diz assignment em português, com todos os modos e, claro, permitir depois fazer o cálculo de indicadores e de diferentes elementos em termos daquilo que nós queremos. Neste momento estamos a focar na qualidade do ar e no ruído, mas, claro, podemos ter muitos mais. Okay? Mas, como eu vos disse, o importante nisto, e é a última parte que eu quero falar, é na parte de que os dados são importantes. Portanto, todos os dados são o que são. E muitos dos dados que nós temos hoje em dia são cada vez mais importantes. Portanto, em termos de cidades, cada vez se colhem mais dados, seja em transporte público, seja em mobilidade suave, portanto, bicicletas ou trotinetes, seja em forma de vídeo, seja em que forma for, mas o importante é que termos os dados dentro das cidades é muito importante. Em especial, cada vez mais, quando, por exemplo, em termos de transportes públicos, temos a integração do transporte público cada vez mais com outros sistemas, por exemplo, bicicletas, com metros, com o que for. Portanto, há cada vez mais integração e cada vez mais infraestrutura que vai na forma da mobilidade suave. Tudo isto, claro, leva também a muitos dados que são precisos e que acontecem quase em tempo real em termos de construção, em termos de manutenção na estrada, mas, claro, hoje em dia, com a tecnologia, cada vez isto se torna menos um caso. Uma coisa é importante lembrar, aqui há uns anos toda a gente falava de Big Data, Big Data, Big Data. Não estamos a falar de Big Data.
estamos a falar de relevant data, dados que sejam relevantes. Porque ter grandes quantidades de um dado que não serve para nada é big data, mas não serve para coisa nenhuma. Ok? O que é importante é ter uma diversidade e uma amplitude de dados que nos permita fazer isto. E nós queremos fazer toda esta parte do Digital Twin em parceria com as autoridades, exatamente para permitir esta interação e permitir que entendam que o que entra dentro é igual ao que sai. É a história dos chouriços, o que se põe é o que depois sai. Não é? Pronto, e claro, está cheio de problemas, está cheio de faltas de dados, há preciso uma série de, eu chamo-lhe amortecedores de dados, para entender se os dados que estamos a receber são corretos, se são validados por outros dados que possam ser recebidos. Portanto, há toda esta parte que é preciso desenvolver e criar, e há outra que nós temos um pouco de medo, mas é algo que nós temos que enfrentar também de caras, que é a parte da logística urbana, que se torna muito, muito complexa dentro das cidades, mas é algo que nós queremos e temos que fazer. Porque, claro, a infraestrutura cada vez mais vai numa direção diferente e nós temos que acompanhar essa infraestrutura. Porque, na realidade, aquilo que nós queremos fazer, ou que estamos a fazer neste momento, é ter fé que vamos conseguir criar o puzzle que hoje se encontra em branco. Mas temos que ter uma imagem para o fazer. E, claro, queremos que essa imagem seja aquilo que nós temos, a imagem é que é eficiente, inteligente, lógica, não é? Que é segura, que é importante, não é? E que, além disso, seja integrada com todos os meios de transporte, independentemente do que for que nós temos nas cidades, e preparada para o futuro, bem como sustentável, e é aquilo que nós queremos fazer. Portanto, eu agora gostava de discutir com vocês, se vocês quiserem discutir, e deixo-vos de novo o meu Digital Twin com o meu e-mail em caso que vocês queiram alguma coisa. E pronto, e fico por aqui. Mas perguntas, comentários, agradeço, é uma discussão. Vou roubar a água. Muito obrigado, Paulo, por esta excelente apresentação e, fundamentalmente, por esta excelente imagem de futuro. E é bom termos este desenvolvimento deste projeto, que era um projeto que nós tínhamos no IGOT aqui há uns 3 anos. Andamos atrás disto, não foi possível na altura, mas ainda bem que isto pode ser desenvolvido. Agora deixava também à Assembleia, no fundo, para colocarem questões ao Paulo e para discutirmos um pouco isto. Pergunta à Rosário, que ela acabou de chegar. Pois. Rosário. Não, porque nós falámos muito acerca de o Situa vai colocar, exatamente, o Digital Twin. Por isso. Pronto, exatamente. Portanto, esta apresentação era muito relevante, justamente por isto. Nós estamos a iniciar esta plataforma do Gêmeo Digital de Lisboa, com a qual contamos que, de facto, isto nos permita fazer um upgrading significativo à forma como fazemos investigação, como desenhamos políticas e como testamos até, do ponto de vista do planeamento, as soluções. E é um instrumento que, quanto mais informação conseguir canalizar para este instrumento, mais rico ele fica e, portanto, mais conseguimos ter uma capacidade interdisciplinar de perceber quais são as implicações cada vez que se toma uma decisão. E esse, neste momento, é um handicap muito significativo ao nível dos municípios e dos decisores, que é as decisões verticalizadas, não é? Portanto, nós temos uma organização em que temos o Ministério disto, o Ministério daquilo, etc. E, portanto, cada um toma as suas decisões e, muitas vezes, acabamos por ter no terreno sinais contraditórios que, em vez de induzirem o comportamento correto, fazem exatamente o oposto, não é? Portanto, e acabam por criar situações que não permitem beneficiar sequer dos recursos
que estão a ser aplicados. Portanto, temos uma grande expectativa relativamente aos efeitos que esta ferramenta possa fazer e vamos começar, digamos, a articular com outros parceiros, as câmaras municipais, as autoridades, etc., no sentido de os sensibilizar para a utilidade conjunta que isto pode ter e, portanto, e para a sua alimentação. E, de facto, é um instrumento que até agora não tínhamos, não é? Portanto, e é um instrumento que traz aquilo que nós, na investigação, andamos há muitos anos a trabalhar, que são as óticas sistémicas e as perspectivas sistémicas, mas sempre sem termos um instrumento que, de facto, tenha a capacidade de fazer aquilo que a gente fala, pronto. E, portanto, aqui a Urban Strategy conseguiu, de facto, desenvolver, com muito da ideia embrionária veio aqui do Paulo, que hoje está cá, mas que no passado, e quando começou a pensar nisto, não estava cá, estava ainda na Alemanha, e portanto, e muito envolvido nos softwares de otimização, etc., e, portanto, ele próprio começou a germinar esta ideia de que esta ferramenta era possível, não é? E a TNO, na altura, de facto, acolheu e desenvolveu de uma forma muito boa, e neste momento a Urban Strategy é uma empresa nova dedicada a isto, e nós temos muito orgulho de ser o primeiro cliente da Urban Strategy. Só para a Urban Strategy é spin-off da TNO, TNO, que vai começar em janeiro. Portanto, nem sequer começou, exatamente. Só vai começar em janeiro. Portanto, e na prática que vai ser dedicada aos gêmeos digitais, não é? E, portanto, nós desta vez somos completamente inovadores, porque somos o cliente número 1. É verdade. É a primeira vez. Eu falo alto, não, mas para a gravação, ok. É a primeira vez que me meto assim digamos, numa análise de uma situação deste software. Há aqui uma questão que falou há bocadinho, que é, digamos, a própria cidade em si, mas temos que ver a cidade e a ligação à parte suburbana. Isto porquê? Porque muitos constrangimentos que existem nas grandes cidades é exatamente a entradas e saídas das cidades de milhares de pessoas. E isto é comum a todas as metrópoles. As grandes metrópoles. É o problema de Lisboa, é o problema do Porto, é o problema de Coimbra, é o problema de Amsterdão, é o problema. Nós, por exemplo, em Portugal, temos um problema que é a questão do transporte público, que foi referido por si. Mas, por exemplo, temos cidades, nós vamos à Holanda, temos uma melhor qualidade de vida do que temos em Lisboa ou Bruxelas, que são umas duas cidades que eu conheço pouco, mas conheço alguma coisa. Nós, em Lisboa, temos o problema de há muita gente que vive fora da cidade e que vem trabalhar para a cidade, o que aumenta quando se faz um estudo, que esse que falou, que eu acho que é perfeitamente inovador, que é preciso captar dados para nós percebermos quais são as dificuldades que está a sentir o centro relativamente à periferia e vice-versa, porque só assim é que conseguimos criar uma sociedade em que não haja diferenciação entre os cidadãos. Porque se nós queremos um modelo só, por exemplo, uma cidade de Lisboa, e esquecendo todos aqueles que estão à volta, nós temos um problema. Nunca conseguimos perceber qual é a dificuldade que está na cidade de Lisboa. Só uma coisa, nós vamos fazer um modelo da área metropolitana de Lisboa. Sim. E mais, portanto, toda a área que afeta a cidade de Lisboa. Exatamente com essa perspectiva. E, aliás, ainda está em aberto, se calhar não faz mais sentido, criar um modelo de Portugal inteiro. Porque Portugal não é assim tão grande quanto isso, para começar. É uma boa experiência. Não, mas faz algum sentido em termos de rede e de demanda que nós tenhamos dados. Não vamos ter a definição dos dados, não serão iguais dentro de Lisboa, que serão, por exemplo, sei lá, em Aveiro. Portanto, claro que não. Mas a ideia é permitir ter alguns desses dados vão estar envolvidos dentro do modelo. A questão, em termos de área geográfica do modelo, ainda está em aberto, mas exatamente com esse ponto de vista de tentar entender onde é que serão a parte onde fará sentido continuar ou não, mas provavelmente vamos fazer todo Portugal. Eu ia fazer uma pergunta para ti, mas para ti era uma rasteira, mas dado que a Rosário já cá está, pode-te ajudar. Porque
tem a ver com um bocadinho, e por isso, eu estava a dizer que se fosse a pergunta só para o Paulo era uma rasteira, mas a Rosário, estando cá, já o posso ajudar. A vantagem que o Paulo tem, e eu estou aqui, eu estava aqui a ver, tinha aqui o Miguel ao meu lado, não me deixa mentir, nós olhamos já para coisas deste género há uma dúzia de anos. E há coisas parecidas já no terreno, nomeadamente num sítio onde o Miguel já trabalhou, que foi na nova IMS, não é segredo nenhum, está no teu currículo, portanto não podes... Já há modulações a ser feitas, já há dados a ser trabalhados, já há propostas de empresas, por exemplo, estão a vender situation rooms para presidentes de Câmara como se estivessem para gerir a proteção civil e coisas do género. Eu gostava de saber, quer do ponto de vista da sustentabilidade do próprio projeto, como é que vocês estão a pensar a fazer e como é que eles lidam com estas experiências que já existem no terreno. São duas coisas diferentes. Uma coisa é a situação do control room, portanto, a parte de gestão é diferente, ok? Mas os dois estão conectados numa coisa. É que o poder computacional para fazer isto é complexo. E ninguém diz. Porque quando nós falamos, um modelo, não sei o quê, mesmo com os computadores que nós temos hoje em dia, estamos a falar, para quando se faz um modelo numa cidade, estamos a falar de muitas horas, se não dias, ok? Para fazer os cálculos de uma cidade. Portanto, como é que agora vens aqui e começas a acelerar isto tanto? Claro que tem um trade-off, não é? Portanto, não há cá milagres. Mas há a tecnologia computacional que está a evoluir, que permite alguma desta mudança. Em especial, toda esta história dos GPUs, portanto, o Graphical Processor Interface, tem acelerado e muito este tipo de cálculos, porque estamos a mandar este para um chip que foi desenhado para fazer processamento de vídeo. Portanto, é muito mais rápido. A questão da gestão operacional é muito complexa, mas de certa forma é mais fácil, porque estamos a receber informação em tempo real e, portanto, em tempo real consegue-se ter essa noção. Um dos projetos que eu tive envolvido é o SC3, que é o Emergency Control Center and Command no Dubai, em que é só para um sistema de emergência do metro. E o metro, vocês dizem, mas faz sentido ter um sistema de emergência do metro no Dubai? O problema do metro do Dubai é que se há um problema e as pessoas são mandadas fora do metro, elas têm um tempo de vida de aproximadamente entre 15 minutos e, portanto, entre 15, 30, 40 começam com problemas solares, começam com desidratação e muita gente desmaia e muita gente morre. Ok? Por isso, não é uma questão de pode esperar mais meia hora, não tem problema. Não. Lá tem que estar tudo a andar num espaço de 15 minutos. Ok? Uma vez saindo da estação. E eles têm um sistema que foi criado só para isto. Ok? Quando há um problema, eles em tempo real estão a calcular o que se vai passar daqui a 10, 15, 20 até uma hora, não mais do que uma hora, e conseguem desviar tudo o que é táxis, porque eles têm controle dos táxis, autocarros e que mais que eles tiverem, veículos de emergência, todos para resolver o problema. E a ideia é, com esta coisa, conseguir-se resolver esse problema em 15 minutos. Ok? Parece um bocado assim louco, mas é por causa desta coisa de as pessoas fora em 50 graus, não é? Têm problemas muito rapidamente. E, portanto, tem que se ter esse tipo de controle e tem que se ter esse tipo. A diferença daquilo que nós estamos a querer fazer no Digital Twin é que os dados não são necessariamente de tempo real, podem ser. Há um aceleramento também, portanto, a conexão em termos de como o modelo computacional funciona, porque senão não é o prefeito, este é no Brasil, o Presidente da Câmara chega lá, quer carregar no botão e passado 2 dias tem os resultados. Também não faz sentido nenhum, não é? Então há uma mudança em termos de como tudo isto é feito. E claro, há muitas destas coisas que são proprietárias, são segredo, pronto, tudo bem. Nós não nos preocupamos tanto. O que nós queremos é fazer este tecido em que as coisas se conectam entre elas. Essa é que é a parte que eu acho que é mais inovadora e, portanto, e mais importante. Porque, como eu disse, aqui há 10 anos atrás, aliás, 13 ou 14 anos atrás, quando nós começámos a falar nisto, o problema é, ok, mas não há poder computacional
que lide com estas coisas. Ou a velocidade vai ser tanta. E, aliás, muitas das coisas que foram feitas na altura, e eu posso-vos dar um pequeno exemplo, foi que as coisas tinham um output inicial como draft, não é? E depois permitia-se ser feito mais análise. Por exemplo, na cidade onde nós estávamos, na Alemanha, havia uma estrada que era a principal estrada que ligava à autoestrada, e nessa estrada havia uma rotunda muito grande e depois havia 2 intersecções que eram controladas por semáforos. E toda a gente pensava que o problema de trânsito é a rotunda. E, portanto, os semáforos nunca eram problema. E assim, diziam, nós temos que tirar a rotunda para pôr mais semáforos, Ninguém se apercebeu, não é? É que o para-arranca dos semáforos, em termos de poluição, era 3 ou 4 vezes pior do que a rotunda. Porque a rotunda andava devagar, mas ia andando. E não tinha tanto para-arranca. E, portanto, isso permitiu eles entenderem. E depois fizeram um estudo mais complexo, entenderam toda essa parte e depois consegue-se fazer. Mas é essa parte, mas desenvolver ainda numa escala maior. Não só entre transporte, a mobilidade e qualidade do ar. Eu acho que respondi à tua pergunta, mas se não... Deixa-me só acrescentar aqui uma questão. Para além destas diferenças que o Paulo já indicou, há aqui uma grande diferença entre esses modelos situacionais que estão a ser colocados em algumas câmaras municipais para questões de emergência, resiliência, etc. Aqui a perspectiva é um bocadinho diferente, portanto, o que obriga a ter um espectro de interação maior, porque aqui o objetivo é projetar desenvolvimento para o futuro, de uma área urbana, de uma área metropolitana. E, portanto, perceber como é que cada ação, de cada medida de planeamento ou cada medida de política vai ter impacto nesse mesmo território e vai ter impacto no comportamento do cidadão. Portanto, no caso da versão situacional, do ponto de vista do modelo é mais simples, porque é um modelo mais restrito, e mais focado apenas na questão da mobilidade, ou mais sobre a questão da mobilidade. Aqui, outras questões, desde ambiente territorial, etc., vão interagir. Portanto, aqui é muito, de facto, um modelo interativo entre várias disciplinas, mais do que o caso do modelo de resiliência e de planos de contingência para situações de contingência, de catástrofes, etc. Aliás, modelos esses que têm vindo a ter muita saída justamente por resultado daquilo que tem acontecido em muitas das catástrofes, em que o número de mortos por impossibilidade de evacuação às vezes é superior ao número de mortos da própria catástrofe. E, portanto, isso tem sido uma evidência muito forte que tem promovido esses modelos justamente. Aqui o modelo tem uma amplitude bastante maior e tem também uma interdisciplinaridade maior, porque é o desenvolvimento, é o crescimento de uma cidade e a transformação de uma cidade à medida que cresce. E, portanto, tem um conjunto de variáveis muito mais vastas. E daí, nós, durante muitos anos, sabermos que era esta ótica sistémica que queríamos, mas achámos que não tínhamos capacidade computacional para que isto fosse feito. E, de facto, a TNO encontrou aqui uma solução inteligente em que os vários módulos correm em paralelos e, portanto, em segundos temos uma resposta relativamente a uma questão que se coloque de uma medida de planeamento ou de uma questão de política. Mas, portanto, são realidades diferentes, não é? Apesar de que ambos são, obviamente, instrumentos importantes. Não é? Só mais uma coisa para vos dizer, mesmo em termos de situações de emergência e de resiliência, uma das coisas que todas as cidades perguntam é: ok, nós vamos para todos estes novos modos de mobilidade, pessoas andarem em mobilidade suave, transporte público, o que é que isso significa em termos de resiliência? Portanto, vamos ter que fazer adaptações ou não? E, aliás, uma das coisas que se nota é que quando nós vemos as cidades em termos de mais nessa direção, em resiliência tem tendência a ser melhor, porque há, de facto, planos de contingência. O problema é muitas vezes quando não há. Por isso é que nós vemos, por exemplo, eu trabalho muito em países em vias de desenvolvimento,
neste momento, e eu vejo, por exemplo, muitos dos dramas que acontecem por falta de mobilidade. Porque quando a gente vê todas estas coisas, vê que, por exemplo, as mulheres e as pessoas mais idosas são os mais afetados. Porquê? Porque são os que têm menos acesso à mobilidade. E, portanto, aí nota-se essa diferença. E é essas partes que nós queremos entender melhor usando portanto, o Digital Twin. É exatamente cruzar tudo, trazer ideias novas em termos de pensamento, em termos de planeamento do território também, que se possa identificar, entender como é que as coisas podem ajudar umas às outras, ou, em alguns casos, ao contrário, não ajudar umas às outras, como tem sido o caso muitas das vezes. Sim, nós por acaso temos uma tese de doutoramento que foi muito interessante, que justamente olhou para o planeamento da cidade e para concluir qual é o potencial de sobrevivência em caso de catástrofe das diferentes zonas da cidade. E uma das conclusões que se tira é que muitas das ruas da cidade de Lisboa não permitem sequer a entrada de um veículo para evacuação ou sequer de um veículo de bombeiros. Portanto, o que quer dizer que o planeamento da cidade tem que, à partida, passar a incluir este tipo de preocupações quando, no passado, muitas vezes não incluía, não é? E, digamos, a primeira grande catástrofe onde isto foi muito evidenciado, portanto, que houve mais fatalidades por ausência, por incapacidade de movimentar as pessoas, portanto, de as salvar, não é? Do que propriamente pela catástrofe, foi o Katrina, não é? O Katrina foi onde apareceram os primeiros números chocantes de que tinha morrido mais pessoas por incapacidade de os ir buscar do que propriamente pela catástrofe, não é? Mais perguntas, comentários? Não? Bom, se não há mais nenhuma questão, resta-me agradecer ao Paulo a presença, ter trazido para cima da mesa este tema, que eu acho que é extremamente importante. Nós andamos aí, todos nós um pouco, andamos à procura disto há muitos anos. Portanto, com simulações mais simples, menos simples, sempre pensar do que era esta integração dos vários sistemas, reconhecendo que eles existem, mas por incapacidade não os ter operacionalizado como pretendemos. E, portanto, é bom termos esta apresentação. Exatamente. Acho que o Pai Natal já nos pôs este presente na árvore ou no sapatinho, o que quiser, né? E, portanto, agradecer-vos e dizer-vos que no próximo mês teremos a 4ª conferência da Rede Move sobre a integração urbana e o transporte aéreo e, portanto, a interface urbana e o transporte aéreo, que tem uma excelente naipe de participantes e, portanto, convido-vos, brevemente será colocado na página, e convido-vos a terem atenção e a convidar-vos a participar nesta conferência. Muito obrigado. Dia 13 de janeiro, às 2 horas. E, portanto, quer modelo aqui, quer em videoconferência. Portanto, vai ser possível verem e participarem nesta conferência. Muito obrigado. Até a próxima e boas festas para todos. Espero que tenham um bom Natal e um bom ano. Muito obrigado.